Você abre uma revista e se depara com uma página dupla sem nada escrito. Do lado esquerdo está a foto de um abdômen masculino, sarado e suado. A página ao lado é quase toda branca, tem apenas uma tampinha de Guaraná Antártica Diet, na mesma altura do umbigo da foto anterior. Foi com essa campanha que associava o refrigerante Diet à boa forma física sem usar uma única palavra que o publicitário Marcelo Serpa conquistou o Grand Prix do Festival Cannes Lions de 1993. Esse foi o primeiro prêmio máximo do festival publicitário mais importante do mundo dado a um brasileiro, e foi conquistado por Marcelo quando ele ainda não tinha nem 30 anos. Naquela época, o carioca tinha acabado de assumir a Almap, agência que ele transformaria em referência internacional, acumulando centenas de prêmios e fazendo campanhas para marcas como Havaianas, Volkswagen e Pepsi, que se tornariam parte do imaginário brasileiro. E depois dessa trajetória invejável, em 2015, aos 53 anos, Serpa decidiu que era hora de deixar a publicidade. Foi morar no Havaí para realizar 2 sonhos de menino: surfar grandes ondas e pintar quadros. Agora, de volta ao Brasil, ele relembra sua trajetória com o lançamento de 2 livros. O Vendo, que é a sua biografia, e o Vendo Imagens, que reúne peças no design gráfico, pinturas e desenhos feitos por Marcelo. Eu sou Letícia Toledo, jornalista especializada em negócios, e esse é o Dando as Cartas, o podcast em que profissionais revisitam suas trajetórias e revelam como assumir o jogo da própria carreira. Nesse episódio do podcast, nós falamos com o Marcelo sobre a construção da sua carreira, o que o atraiu na publicidade e como ela mudou desde então. Falamos também sobre intuição, ego, pressão e sucesso. O Dando as Cartas é um podcast da Caju, produzido pelo Estúdio Novelo. Você fez uma faculdade de design na Alemanha e acabou migrando para o campo aí da publicidade na Alemanha no primeiro momento e depois veio para o Brasil, né? Tem algo que você amava muito na publicidade ali no começo que infelizmente se perdeu com o tempo, com o avanço da tecnologia? Tem algo que mudou completamente e que infelizmente não volta mais? Eu acho que sim. Eu acho que a tecnologia ela trouxe um imediatismo, uma necessidade das coisas serem instantâneas. E elas não se tornam, elas não são perenes, elas são, sei lá, passam como uma... É a vida de um elefante versus a vida de um mosquito. É medida em anos e a outra é medida em dias. E eu acho que a publicidade, no passado, ela tinha, dentro de si mesma, ela guardava uma necessidade, uma vontade de se criar a campanha eterna, o conceito eterno. Um conceito de marca que durasse muito tempo. E a gente lembra de campanhas de Coca-Cola, lembra campanhas de Nike, que é Just Do It, elas levavam tempo. Campanhas de Pepsi, ela tinha a escolha da nova geração. Aquilo ali são anos e anos trabalhando o mesmo conceito de campanha, com execuções diferentes e tudo, mas sempre falando na mesma direção. Havia na criação e nas agências, talvez de maneira inconsciente, um desejo de eternidade. Então, o Garoto Bombril é um exemplo disso. Você fazia as campanhas durante anos. Havaianas durante anos. Campanha de Skol durante anos. Eram sempre execuções diferentes, algumas variações, mas dentro de uma ideia que buscava a perenidade. Com as mídias digitais, isso acabou, isso desapareceu. Então, as campanhas que hoje são criadas, elas não têm mais o objetivo de entrar na memória afetiva das pessoas, elas têm o objetivo de funcionar naquele momento exato. E sabe que se aquele resultado vai ser de curto prazo, já tem que buscar o próximo, depois um outro influencer, uma outra comunicação. Então, o imediatismo hoje domina. E, portanto, é muito mais difícil hoje você entrar na memória afetiva das pessoas com as campanhas que são criadas por TikTok, por exemplo. Como é que se constrói essa consistência num mercado hoje de redes sociais e TikTok, né? Quando a gente fala, as marcas estão buscando sempre um propósito, construir um storytelling, é essa a saída? Eu acho que é definir muito claramente qual é o ambiente que você está inserido, o que você quer dizer. Eu acho que as marcas deveriam ter muito claras aquilo que elas são e não mudar a cada queda de vendas ou algum susto, uma mudança do diretor de marketing, a mudança do CEO, e agora vamos fazer uma nova campanha, agora vamos fazer uma nova comunicação. Esses saltos, esses soluços de comunicação são muito
perniciosos para a marca. Quando uma marca sabe exatamente o que ela é, da onde ele veio, o que faz ela forte, manter isso da maneira mais clara possível. São tantas as tendências que aparecem semana a semana, mês a mês, que as marcas têm assim, não, agora vamos para cá, não, agora vamos para lá. As pessoas vão pulando de propósito em propósito, querendo surfar a onda do momento. E isso é a pior coisa que pode acontecer. A marca tem que ser consistente, ela tem que ser clara, ela tem que ter um discurso muito sólido e esperar que as pessoas vão a ela. Você tem que ser muito charmoso, muito interessante, muito carismático para que as pessoas olhem para você. Marcelo, voltando para a sua trajetória, você tem esse período, começa na publicidade na Alemanha, volta para o Brasil, vai trabalhar na DPZ durante 4 anos, depois acaba na DM9, onde trabalha com o Nizam Guanais. E o Nizam, a gente sabe, tem uma filosofia, um jeito de trabalhar muito sobre pressão, que é o ambiente, acho que da publicidade como um todo, mas muito também sobre batalha, sobre sangue, suor e lágrimas, né? E eu sei que a sua visão depois ela vai se construir de uma maneira diferente. Como que você enxerga esse período da sua vida ali na DM9? Qual foi o bônus e o ônus de se trabalhar sobre essa pressão constante ali nesse momento? Eu vinha de uma cultura na Alemanha de eficiência, de trabalhar forte e tudo, mas sempre com uma certa delicadeza, de um trabalho, de um respeito, até de uma frieza entre as pessoas que trabalhavam nas agências, nos estúdios, é uma coisa de muita educação, que as pessoas falavam uma com as outras, aquela coisa alemã. Aí eu chego no Brasil, é exatamente o oposto. As pessoas aqui se abraçam, são amigas, a amizade acontece, as brigas acontecem, é muito mais intenso. Mas eu fui trabalhar na DPZ, e a DPZ era uma escola de propaganda maravilhosa, onde a pressão existia. Mas era uma pressão do grupo como um todo, não havia uma pressão de cima para baixo. Na DM9, o Nizam, ele acreditava, ele não acredita mais, porque ele até fez um livro onde ele fala que isso foi um erro, ele reconhece hoje, que o sofrimento, que suar sangue, era uma virtude. E muita gente acredita nisso, como se as ideias fossem algo inatingíveis, elas fossem tão difíceis de conquistar, que quanto mais sofrido, melhor o resultado. Eu trabalhei com o Nizam sobre esse tipo de pressão até muito bem, porque eu estava na minha fase de formação e eu olhava aquilo e falava assim, isso aqui não tem a ver comigo. Os meus melhores momentos como criativo eram quando eu me divertia. E tem uma coisa que é muito legal, o John Cleese, aquele humorista inglês, que era do Monty Python, ele deu uma palestra há muito tempo atrás, onde um cientista americano, McKinnon, se não me engano, tinha definido que a criatividade, ela acontece quando você não é racional. As pessoas mais criativas não são as mais inteligentes, não são as mais dedicadas, não são as mais compenetradas, concentradas. As mais criativas são aquelas que tinham a habilidade de brincar. E quando você fala brincar, significa não ter compromisso com resultado algum. E quando você brinca, você chega em resultados que o racional mais tarde vai olhar, nossa, que legal isso, que leve, que gostoso. Eu vi esse texto há pouco tempo atrás, mas naquela época já fazia sentido para mim. A felicidade e a alegria e a leveza eram fontes melhores para a minha criatividade do que a pressão do suar sangue. Então, eu aprendi muito com o Nizam, porque o Nizam eu considero como criativo, um dos melhores criativos da história da propaganda brasileira, sem dúvida. Talvez a fonte da criatividade do Nizam era aquela fonte visceral, das vísceras. Mas eu olhava assim, a longo prazo, isso não vai fazer bem para o meu fígado, isso não vai fazer bem para a minha alma, e eu não sei se essa é a escola que eu acreditaria, eu pudesse replicar se um dia eu tivesse uma agência. Eu tinha isso na cabeça, aprendi as vísceras do Nizam, que me fizeram muito bem, mas eu mantive a minha brincadeira de criança. E dava para passar isso para a equipe? Essa brincadeira, ou no ambiente da publicidade tem que ter a pressão ali? Existe uma pressão, eu acredito que a pressão é interna de cada um. E cada criativo tem a sua maneira de criar coisas. Então eu deixava que cada um fosse do jeito que quisesse, não impunha nenhum tipo de escola, jeito de fazer. Mas de vez em quando eu percebia que pela pressão, não de cima para baixo, mas a pressão em volta, quer dizer, aquele ambiente pressionava, porque você via um trabalho tão bom acontecer ao seu lado, que você queria fazer um trabalho tão bom quanto. E aquela pressão, às vezes, podia inibir. E aí, assim, eu tenho que ganhar um leão em Cannes, eu tenho que ganhar o Grand Prix, eu tenho que ganhar essa campanha, tem que ser a melhor campanha do ano.
Quando você tem esse objetivo de vida, ou esse objetivo, a campanha jamais vai ganhar um leão, jamais vai ganhar um Grand Prix e jamais vai ser a melhor campanha do ano. Mas quando você relaxa e começa a criar, senta no processo de criação, no brainstorming, naquela discussão, você começa a falar merda e você brinca com aqueles problemas. O cliente vem com um problema enorme, com aquele produto que não vende ou precisa vender, com aquele monte. Quando você pega aqueles ambientes todos, você começa a montar casinhas, brincas, e as coisas acontecem de uma maneira muito natural. Quando você consegue esse estado de espírito, saem as melhores coisas. E aí as pessoas começam a relaxar. Você mencionou que é isso, né? Você ficou na DM9, mas chegou à conclusão de que essa maneira visceral de comandar as coisas não ia ser o seu estilo de gestão. E quando você sai justamente com outros 2 sócios para assumir a Almap. Naquele momento, uma agência que estava em decadência em relação às outras, né? Você tinha o Washington Oliveto de um lado, o Nizam de outro, e a Almap precisava se modernizar. E aí, na década de 90, vocês assumem a agência muito nesse sentido. E no seu livro, é uma passagem muito interessante que é isso, né? Que conta de você fechando o contrato sem nem visitar a Almap, porque você sabia que se você fosse visitar, você provavelmente ia voltar atrás. E tem uma passagem que justamente fala que no dia que vocês assumiram, você chegou em casa depois e chorou porque achou que você tinha feito uma burrada, né? Tinha cometido um erro ali. Como que foi isso pra você naquele momento? E como superar esse sentimento, né? De assim, putz, será que eu fiz a escolha certa? Realmente, no dia que nós chegamos, teve todo um processo de apresentação para os clientes, a BBDO toda veio para cá para fazer a apresentação para todas as marcas que a MAP tinha na época. Aí chega no dia que você tem que sentar às 9 da manhã, entrar na agência pela primeira vez, abre, senta, essa aqui é a criação, isso aqui é o rap, esses aqui são os jobs que nós temos, como é que a gente vai começar a trabalhar, e realmente, eu chorei quando cheguei em casa. Eu falei, eu acho que eu fiz o maior erro da minha vida, mas agora é tarde, vamos fazer isso agora acontecer. Eu chorei um dia, no dia seguinte não chorava mais. Então, no dia seguinte, assim, vamos enfrentar, como é que faz? E na época, o Alexandre Gama era meu sócio de criação, o Zé Luiz Madeira é nosso sócio de planejamento, de atendimento, então ele foi cuidar dessa área e nós fomos cuidar da criação, e juntar a equipe toda, ver quais são os jobs que tem, e você começa a trabalhar, que eu acho muito importante isso, você sofre numa noite, no dia seguinte você fala assim, vem cá, como é que a gente pode melhorar cada trabalho que está em cima da mesa? De job a job, todos os dias, até tarde da noite, melhorando, produzindo e falando com a equipe, já que a gente não tinha nem verba para contratar pessoas de fora e fazer aquela coisa que muitas agências fazem, demite a criação toda e chama todo mundo novo, pagando o dobro do salário. Eu não tinha dinheiro para isso e nem faria sentido. A gente sentou com a criação, que tinha um talento enorme, mas talvez estivesse numa direção, ou meio cansado, ou meio, não dá para fazer mesmo. E falei assim, não, vem cá esse job aqui, dá para fazer assim, vamos fazer mais. E a gente foi fazendo. E tem uma coisa que era muito importante, somente no processo criativo, que quantidade traz qualidade. Não é a busca de uma ideia, é a busca de 20, de 30 coisas possíveis. Você rabisca tudo é possível. Depois você coloca em cima da mesa. E quando você tem você expressa 20, 30 ideias diferentes, você pode escolher depois 4 ou 5, elas serão melhores do que ficar o tempo todo pensando em uma só. E esse jeito de pensar era um jeito novo, talvez para boa parte da equipe, e eles se adaptaram imediatamente, a coisa foi embora, foi fazendo, foi acontecendo. Com o tempo saímos daquele prédio, fomos para outro prédio, começamos a fazer a agência com a nossa cara, e a agência deu certo, funcionou maravilhosamente bem. 1 ano e meio depois, vocês enfrentam de assumir a empresa, um dos sócios, que é o Alexandre, deixa a sociedade, vocês têm as desavenças ali. Eu queria entender se a sociedade, durante esse 1 ano e meio, ela foi mudando a relação de vocês, né? Tem gente que compara muito uma sociedade profissional com um casamento. Se as pessoas foram mudando ali no casamento, ou se você e o Luiz depois identificaram pontos de atenção que estavam lá no início dessa sociedade que talvez... Você acha que vocês poderiam ter visto que esse casamento dos 3 ali não iria funcionar como acabou acontecendo? Eu acho que naquele momento, no momento da mudança, era um objetivo dos 3 sair da DM9, montar o seu próprio negócio, ser dono do próprio negócio. Não dá para você pensar lá atrás. Se você não fosse lá atrás, você não faria talvez esse negócio. Eu não sairia da DM9 com uma pessoa com o Zé Luiz Madeira para montar uma agência. Eu não tinha esse objetivo.
Não era minha. Então a minha ideia é assim, vamos nós três que a gente se ajuda, um ajuda o outro. Tem uma cena maravilhosa do Butch Cassidy de Sundance Kid, que é a cena final, onde tem o Paul Newman e o Robert Redford, e eles estão sendo atacados de todos os lados. Eles dão as costas um para o outro e cada um atira para o lado. Cada um atira para o outro. Se você tem uma confiança total no seu parceiro, que ele vai salvar as suas costas, você continua atirando, você não se preocupa. E essa era a ideia por trás de uma sociedade como aquela. Mas com o tempo as pessoas, não só que as pessoas tenham mudado, elas não mudam. O Alexandre Gama, ele era um cara brilhante, extremamente criativo, mas talvez ele tivesse como objetivo não a sociedade, é uma coisa dele. Ele queria talvez ser mais importante do que os outros, ou eu quisesse, talvez, eu tivesse uma visão um pouco naif, né, quase ingênua, de que nós vamos lá juntos e tudo. Talvez a minha ingenuidade, que o Alexandre esperava daquela sociedade, talvez essas coisas tivessem sido discutidas anteriormente. E não foram. Então chegou um momento onde o conflito começou a acontecer. E engraçado, porque numa conversa que eu tive com o Alan Rosenstein, que era o CEO da BBDO, quando a sociedade se dividiu e eu voltei para a agência, eu vou ficar na agência agora junto com o Zé, eu estava muito nervoso, porque eu falei, meu objetivo não era ser sozinho, eu queria dividir com alguém, eu não queria ser o cara. Então, assim, será que eu estou preparado para isso? Será que eu quero isso? Mas caiu, eu tinha que fazer, e o Alan Rosenstein ligou de Nova York, logo depois quando eu cheguei na agência, ele teve uma conversa para mim que foi fundamental. E ele falou assim, Marcelo, lá atrás, eu já tinha dúvida se era possível ter dois criativos com personalidades tão fortes dividir no mesmo espaço. A gente testou, não deu certo. Então agora ficou você. Pense no longo prazo, não no curto. E aquele telefonema para mim foi fundamental, porque ele reconheceu uma coisa que talvez nós dois, tanto o Alexandre quanto eu, não tivéssemos reconhecido. Que dois galos dentro do mesmo galinheiro, no médio prazo, ia dar confusão. Então, no final, ele seguiu o caminho dele, ele fez uma agência super reconhecida, ele fez a carreira dele, maravilhosa, dele, e eu fiz a minha. Então, é isso, dois galos no mesmo galinheiro, às vezes não dá. E o Alan já tinha visto isso. E talvez eu, na minha ingenuidade e na nossa juventude, a gente não tivesse essa consciência nem essa sabedoria. É isso que você fala, juventude, porque quando vocês assumiram a UMAP, você tinha 28, é isso? 28, 29, acho. Bem novo também ali, né? E aí tem uma coisa que você fala muito, que está muito no livro, que é sempre tomar decisões baseadas na sua intuição. Até o livro te descreve como uma figura talvez um pouco mística, por usar essa intuição. Eu queria entender como é que você acredita que é possível para um líder, para alguém que está muito no ambiente de negócios, aguçar a sua intuição, e ainda mais em um ambiente onde hoje em dia, por exemplo, se tem muito dados, né, e se tem muito fatos e muitas vezes narrativas indo contra a intuição de alguém. Quer dizer, como é que faz para calibrar, como é que faz para equilibrar as duas coisas também? Como é que você vê o papel da intuição hoje aí no ambiente de negócios? Eu acho que a intuição ela vai ser importante em qualquer, mesmo com dados ou sem dados, em algum momento tem um processo tem um momento de decisão, uma tomada de decisão, seja ela qual for, e essa decisão ela é, de certa maneira, intuitiva. Eu sempre acreditei, e talvez desde moleque, eu ouvia muito o meu estômago, a minha barriga. Os americanos falam de gut feeling, o alemão fala Bauchgefühl, é tudo na barriga, tem tudo daqui. Aquela sensação que você sente quando alguma coisa está certa e alguma coisa está errada. Quando alguma coisa é para você e você sabe que aquilo ali tem uma voz dizendo, na dúvida, não vá. Então, eu sempre acreditei nisso e eu sempre segui muito, muito aquilo que me parecia certo. E eu fazia aquilo que me parecia certo. Acreditar nisso, as pessoas têm medo de acreditar nisso, talvez. Como eu fiz análise junguiana durante 30 anos da minha vida, isso me ajudou muito a me reconhecer dentro de uma determinada situação, determinado ambiente, se aquilo ali está fazendo bem para mim ou não. E eu segui todas as minhas decisões de vida, elas foram em função disso, essa pura intuição. E eu acho que é fundamental, independente se tem dados ou não. Porque se você só segue dados, você precisa só de dados para tomar decisão, é que nem, de uma maneira mais mística, aquela pessoa que faz mapa astral toda semana para saber que decisões ela vai tomar. Os dados não te levam necessariamente à melhor decisão. Os dados são reflexos do momento, do presente. Se você quer mudar aquele momento, aquele presente, você não tem os dados que vão fazer aquele momento mudar. Então, você sempre está reagindo àquilo que acontece naquele momento.
E eu acho que a intuição é justamente quebrar isso, quebrar o caminho que seria lógico, porque você chega nos lugares mais inusitados quando você não faz aquilo que os dados ou as pessoas esperam que você faça. Agora, ao mesmo tempo, isso não significa que você vai criar coisas de sucesso o tempo todo, né? Quer dizer, lógico que não. Porque a intuição vai te levar no que faz mais sentido para você, né? Não necessariamente para o mercado, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. A intuição não é sobre você, é sobre o que está vendo à sua volta. É o que você está enxergando. É você olhar à sua volta, quase com uma antena parabólica, você captar tudo que está acontecendo e fazer uma leitura do momento do mercado, o momento do consumidor, o momento político, o momento, as viradas que estão acontecendo sem que as pessoas percebam. Essa leitura, esse cheiro é intuição. E muitas vezes os dados, eles são do presente. Mas você cheirar o que vai acontecer lá na frente, é um pescador que, num céu azul, respira e fala assim, vai chover amanhã. Um cara de dados, ele não sabe. Falando do avanço da sua trajetória, tem essa decisão de, aos 50 e poucos anos, deixar o ambiente da publicidade, se aposentar realmente desse ramo, né? Para fazer outras coisas. E pelo que você conta, é uma decisão que estava tomada lá atrás. Vem de lá de trás, dos 20 e poucos anos, quando você leu um conto. Queria que você contasse pra gente o que esse conto mudou na sua visão e se durante a carreira você foi oscilando entre será que eu vou cumprir essa decisão ou não? Ou isso é algo que sempre se manteve numa constante na sua vida aí? Quando eu tinha uns 29, estava fazendo 30 anos, tá? E por coincidência eu estava lendo os contos de Tolstói e li o texto sobre de quanto terra o homem precisa, sobre o diabo tentando um fazendeiro que estava muito tranquilo na casa dele a comprar terras e terras e terras, para criar, deu a ele aquela chamazinha da ambição de comprar terras e terras e terras. Ele foi comprando terra, até chegar num lugar muito distante, onde um chefe da tribo, que era o diabo fantasiado de chefe, do alto de uma colininha, falou assim, para onde você andar, você escolhe, você marca a terra que você quer, e quando chegar às 6 horas da tarde, você tem que estar de volta aqui, em cima dessa colininha, e essa terra toda que você marcou é sua. E o cara ambicioso foi, e quando chegou ao meio-dia, o sol estava em cima, seria o momento dele voltar. Ele, não, eu vou marcar mais. Depois eu volto correndo. Então a missão fez com que ele marcasse mais, ele começou a voltar correndo, o sol se baixando. Quando ele chega no alto da colina, ele marca o último pedaço de terra, mas tem um ataque no coração, morre fulminado e deita no chão, morto. E o diabo olha para ele e fala assim, que tanta terra, acabou só com 2 metros de comprimento por 1 de largura. Então, de quanta terra o homem precisa? Quando eu li aquilo, eu falei assim, de quanta terra eu vou precisar? E eu pensei assim, um dia vai chegar um momento onde eu vou pegar esse conto, vou reler e vou mudar minha vida. Naquele momento, eu guardei aquilo como um insight muito poderoso, muito poderoso. Mas eu não fiquei pensando que com uns 50 anos eu vou sair. Quando cheguei com 40 e poucos, 45, 46, eu tinha 3 filhas maravilhosas e nasceu o meu filho. Quando eu estava nesse processo todo, eu falei assim, de quanta terra? Aí apareceu o conto de novo na minha cabeça. De quanta terra eu preciso? Será que o meu meio-dia chegou? E aí você via, olhava o mercado publicitário, olhava o que me dava tesão, não dava mais tesão. Aquele conto, eu falei assim, eu acho que está na hora de voltar. Eu olhei para o céu, meio-dia, hora de voltar. E eu tomei a decisão de sair. E levou uns 2, 3 anos no processo de saída. Eu sentei com o meu sócio, a gente conversou muito, Zé Luiz Madeira. Aí ele decidiu também, Marcelo, vamos, deu, né? Vamos embora. Eu vou sair também. E comunicamos a BBDO em Nova York e saímos. E eu consegui sair com 53. E esse texto foi muito importante para mim. Lá atrás, me colocou a sementinha, o diabo me colocou a sementinha, não de conquistar mais, fazer mais campanhas, pegar mais cliente, abrir outras agências. Pelo contrário, chega um momento que eu falo assim, não, está na hora de voltar. Por sorte, eu sempre tive vários interesses paralelos à propaganda, que era pintar, desenhar, que também fazia parte do meu job description, né? Mas eu queria pintar, eu queria testar a minha capacidade de enfrentar uma tela e colocar coisa numa tela. Eu testava uma coisa que sempre me fez bem para a alma, desde menino, que era surfar. Tinha outros interesses que estavam... E eu queria testar. Eu queria sair do sofá vermelho, do conforto de uma situação absolutamente maravilhosa, de dono de agência, reconhecido, tá tudo bacana, tudo legal. Mas eu falei assim, e se eu criar um desconforto para mim? Eu queria sair da zona de conforto como um estímulo de empolgação, de assim, o que vai acontecer? Eu queria criar o desconhecido na minha vida. E é um exercício de desapego.
E eu precisava de um lugar distante, primeiro, para poder surfar, para poder pintar, e para sair do dia a dia do mercado publicitário, da onde eu estava inserido, que é São Paulo. E São Paulo é uma cidade que não aceita muito o ócio ou a contemplação. Ela vê isso uma coisa perniciosa. Não, você parou. Eu falei, não, eu não parei, eu fui fazer outra coisa, não é parar. Eu fui surfar no Havaí, e se você entrar no mar daqueles com onda de 3, 4 metros, eu tinha que treinar, eu tinha que aprender, Foi um desafio enorme, tomei caldos homéricos, aqui não é fácil, eu queria enfrentar uma tela e pintar, aprender a pintar, fazer, estudar. Então, eu mudei de escola. E você voltou do Havaí, né? Quer dizer, você está morando onde hoje? Por que essa decisão de voltar para o Brasil depois desse período aí que você descreveu que pareceu muito gostoso no Havaí, né? Foi muito gostoso. A ideia nossa, como família, minha esposa, eu e nossos 2 filhos que estavam com a gente lá, era um período sabático, fazer 2 anos, dar um detox completo, absoluto, e depois voltar, porque a nossa terra aqui, o Brasil nós somos daqui. Acabamos ficando 7 anos. Teve a pandemia no meio do caminho, e o meu filho foi para lá com quase 4 anos, e ele cresceu no Havaí. Ele estudou lá em escola pública, descalço, surfando com os amigos, fazendo zona. E a gente sentiu que era necessário que ele voltasse e se conectasse com o DNA dele brasileiro. E eu acho que era necessário para a formação dele. A minha filha foi para lá com 13, 14 anos, se formou lá e depois está estudando hoje nos Estados Unidos, mas ela já tinha isso. E ela tem isso muito forte. Mas meu filho estava se criando um havaianozinho, e a gente precisava trazer ele de volta. E a gente achou, a Joana, minha esposa, ela fez um mestrado em Sociologia na Universidade do Havaí, ela se formava em 22, a minha filha também se formava na High School em 22, então ficou o momento assim, acho que o ciclo de Saturno, 7 anos, deu a volta, legal, e a gente resolveu voltar, porque em momento algum nós entramos naquele negócio de sonho americano, quer morar fora, não, a gente estava lá, curtindo, experimentando, mas como brasileiros no Havaí. E a gente está muito feliz aqui. Eu gosto muito disso aqui, com todos os problemas que nós temos. Eu sou absolutamente brasileiro. Posso até daqui a pouco voltar a morar fora. Eu morei 7 anos na Alemanha, morei 7 anos no Havaí. Talvez eu vá morar 7 anos na Espanha, talvez, quem sabe. Mas eu tenho total consciência que o meu DNA é muito, muito, muito 100% brasileiro. Marcelo, tem 2 perguntas que a gente faz caminhando para o final, que são características aqui do podcast em si, nesse jogo de cartas que a gente diz que é o jogo dos negócios aí. E a primeira é entender o que você considera a carta na manga, pode ser uma característica, uma estratégia que você teve que ter, que foi essencial na sua vida, principalmente nos negócios aí, para construir a trajetória que você trilhou aí. Você consegue identificar uma característica ou uma estratégia que foi fundamental? Eu não acho que seja uma estratégia, tá? É muito mais uma característica minha, que é o que eu chamo da ausência do medo. Não no sentido de ser corajoso, tá? Eu brinco que todo herói é burro, né? Porque ele não sabe, ele não consegue avaliar. Se ele avaliasse todos os riscos de uma atitude, talvez ele não fizesse. E eu me considerava meio a ausência do medo. Eu não tinha muito medo das coisas. Eu não tinha medo de uma sala de reunião com um board inteiro da Volkswagen, apresentar uma campanha que poderia ou sedimentar a nossa posição lá ou destruir a nossa posição lá. Eu não tinha esses medos. Eu enfrentava aquilo com muito bom humor, com leveza. E essa coragem nos momentos, que é uma coragem dos desavisados, deixa isso bem claro, não é nenhuma virtude, talvez seja uma ausência de pensamento crítico. Isso me ajudou muito, porque eu fazia as coisas, eu saía fazendo, eu tentava, eu era muito curioso, então eu ia fazendo, se der certo, deu, e não tinha medo do fracasso, que também é uma coisa mais importante para qualquer pessoa que trabalha na área de criação, especificamente na área de criação, é não ter medo do fracasso, não ter medo da página em branco, não ter medo de errar, porque se você errar numa campanha publicitária, ninguém morre, ninguém vai sofrer nada, é só uma campanha, vai deixar de vender, talvez nem deixe de vender, talvez não modifique a curva do jeito que todo mundo espera, talvez você perca o cliente, cliente pra caramba por aí, você vai tentar de novo. Então essa ausência de medo de fracassar, eu acho que foi uma das coisas que mais me deu certo para mim, de não ter medo de errar. Se você pudesse ver as cartas, né, do jogo de alguém
Alguma personalidade, alguém que você admira, não precisa ser do campo da publicidade, de quem você gostaria de ter visto as cartas e como é que a pessoa tomou ou tomava decisões ou toma decisões e construiu aí tudo que construiu. Tem um nome que te vem à mente? Ai, meu Deus, isso é mais difícil, viu? Isso é mais difícil, bem mais difícil, porque eu acho que hoje, no campo dos negócios, no campo das grandes empresas e companhias, dificilmente eu acho alguém que eu tenha uma profunda admiração, assim. Lógico, tem pessoas que admiram o trabalho, admiram o resultado, mas uma profunda admiração pela personalidade eu acho meio mais complicado, principalmente pelo que nós estamos vivendo hoje. Eu vou dar dois exemplos aqui de personalidades como Elon Musk, como Mark Zuckerberg e como o cara da Nvidia, como o Altman do ChatGPT. São pessoas que estão fazendo um sucesso absolutamente fantástico, assim, absolutamente incríveis, mas que não têm a menor admiração. Eu não gosto de medir as pessoas só pelo sucesso. Eu gosto de medir também pelo caminho que elas chegam ao sucesso. E eu acho que nenhum deles aí desperta, como dizia o Raul Gil, né? Jamais tirarei o chapéu para eles, tá? Mas eu não tenho essa admiração toda. Talvez dentro da área que define o nosso tempo de hoje, que é a tecnologia, a única pessoa que realmente eu teria vontade de conhecer, mesmo assim ia ser muito difícil a gente ter algum tipo de entrosamento, era o Steve Jobs. Ele trouxe o lúdico para a tecnologia, ele trouxe o design para a tecnologia, ele trouxe a alegria, a simplicidade, ele trouxe a intuição para a tecnologia. E tudo que ele tomava de decisão era um contra-intuitivo. A indústria toda, e todos os dados da indústria, pediam que ele fizesse algo completamente diferente do que ele fez. Ele colocou o seu gut feeling, a sua vontade, a sua intuição para desenvolver um dos produtos mais desejados até hoje. E isso não foi com dados, isso foi contra dados. Foi contra tudo que se esperava dele. Então, eu acho que a única pessoa para mim seria essa. Todos os outros aí eu tenho mais dificuldade. Tá certo. Tem uma última pergunta que a gente geralmente faz para quem a gente entrevista, que é assim, quando você não está no jogo dos negócios, o que você faz no tempo livre, né? Mas a minha pergunta para você vai ser um pouco diferente, porque assim, né, você já não está no jogo dos negócios. Tem alguma outra habilidade, algum outro tipo de inteligência que você quer desenvolver? Você está no campo das artes, você tem o esporte, no surf, a música, algo mais que está na sua ambição aí de vida, de desenvolver, de começar a desenvolver? Eu morro de inveja dos chefes de cozinha, tá? Eu adoraria ser um grande chefe de cozinha também. Eu cozinho relativamente bem, porque eu gosto de comer. E quando eu morava sozinho na Alemanha, eu comecei a desenvolver a vontade de cozinhar, comer comidas minhas, fazer minhas coisas. Eu fui aprendendo, lendo receitas e fui fazendo. Mas eu tenho uma tremenda inveja do Alex Atala, dos grandes cozinheiros. Eu já tive com vários deles que pegavam 3 ou 4 ingredientes ali, faziam tchu-tchu-tchu, e de repente você comia e falei, não, como é que ele conseguiu com isso aqui fazer isso? Essa qualidade, eu morro de vontade. E um outro, para mim, é impossível, é música. Porque eu já tentei, eu não consigo. Tentei tocar piano, foi um fracasso. Tentei pegar no violão, sai tudo errado. Agora, eu acho que toda a minha energia e toda a minha vontade de criar coisa está nos olhos, está em cima das cores, está em cima das formas. Então, na hora que eu ouço, eu adoro música, mas eu não consigo produzir absolutamente nada. Por isso o nome do livro, Vendo. Você está sempre vendo as coisas. Meu trabalho sempre foi baseado no visual. E eu consegui usar o visual para vender. Então é vendo nesse duplo sentido. E o que motivou aí a fazer os livros agora? Por que agora? A vontade de fazer o livro veio de 2015, quando eu saí da agência. Eu tinha uma vontade enorme de colocar em papel todo o meu trabalho, para que meus filhos, meus netos, os estudantes, ou que pessoas assim, esse foi um trabalho muito relevante nessa época, nesse período, nessa janela no Brasil. E eu queria colocar isso para ter. É quase que um processo de mudança, um rito de passagem. Eu tenho que ter isso impresso para poder cuidar de fazer outras coisas. Na época, eu cheguei a produzir 2 ou 3 livros e eu mostrei isso para o Paulinho Lima da Trip. E ele olhou e falou assim, Marcelo, não me interessa o teu trabalho. Me interessa saber quem é o cara que fez isso. Então eu preciso contar a história de um cara e depois ver o trabalho dele para ver o que causa efeito aqui. O que aconteceu? Por que esse trabalho é assim? Por que esse cara é assim? E esse cara é assim porque fez esse trabalho assim. Então eu achei aquilo muito interessante e eu tinha muito pudor de sentar e escrever a minha própria vida porque eu não conseguiria.
de sentar e escrever na primeira pessoa. Tentei umas 2 vezes, escreve. O pudor não me deixava. E aí, anos depois, tentei publicar na época o livro, que a gente chegou a fazer algumas coisas, mas não deu certo. Eu estava indo para o Havaí. E na volta, no caminho, nas vindas para cá, encontrei com o Júlio Wiedemann, que é um grande amigo, grande querido, que está montando uma editora no Brasil. Ele olhou aquilo lá e falou assim, eu vou escrever esse livro. E a gente passou 2 anos eu conversando, ele entrevistando, fazendo, e foi produzindo o livro foi saindo naturalmente. E aí no final nós decidimos fazer um livro só do trabalho. No final o Paulo Lima tinha razão, fazer um livro só do trabalho. E um livro então é mais ou menos a teoria e a prática. E aí aconteceu o livro e os livros se complementam. Muito bom. São muito bonitos, inclusive, a história, enfim. A gente teve acesso a um pouquinho aqui, né, da sua história no podcast, mas fica o convite aí para quem quiser acompanhar a história toda. Fico feliz. Ele saiu de uma maneira natural, isso que é legal, dá para ver que foi natural. Marcelo, obrigada pela sua entrevista, foi um prazer conversar aqui contigo. Também foi um prazer, adorei. Muito obrigado. Obrigada por ouvir o Dando as Cartas. Tem episódio novo a cada 2 terças-feiras. Siga a gente no seu aplicativo de áudio preferido ou no YouTube e ative as notificações para não perder nenhum episódio. E se você tem algum profissional que te inspira e que gostaria de ouvir aqui no Dando as Cartas, manda pra gente. É só deixar a sua sugestão nos comentários desse episódio no Spotify, no YouTube ou nas redes sociais da Caju. O Dando as Cartas é um podcast da Caju produzido pelo Estúdio Novelo. Eu sou a Letícia Toledo, produtora e apresentadora. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é da Juliana Jäger e pela Caju é da Luísa Terpins. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Bia Ribeiro e a Isabel de Santana fazem a distribuição dos episódios. A montagem desse episódio é da Evelyn Agenta, a sonorização e mixagem são da Mariana Leão e o apoio de produção é da Ashley Calvo. A trilha sonora original do podcast é da Stella Nesrini e a identidade visual é da Natasha Gompers. Até o próximo episódio.